palavra usada para descrever o sonho, que é essa aqui que a gente viu, o onar. Só que o onar só o Mateus usa. Então, assim, existem duas palavras para sonhos. Essa é outra que você citou aqui. Enupnion, que pode ser sonho e visão também, segundo o Bible Hub aqui. Agora, o que é interessante é o seguinte: o autor de Apocalipse usa uma outra palavra. Ele não usa horama para descrever a experiência sensorial de ver, ou seja, ver com os olhos físicos, nem porque ele usa a palavra roida, oida, no sentido de perceber. Ou seja, ela pode ser tanto entendida como ver, mas também perceber, contemplar, considerar. Então, veja um exemplo aqui. Então, o livro vai descrever tanto a experiência sensorial de ver, quanto para falar no sentido metafórico de olhar enquanto perceber, enquanto considerar, como por exemplo a pessoa, agora eu vejo o que você disse. Eu estou usando o verbo ver no sentido de compreender, de perceber, de considerar aquilo que foi dito e entender. Agora eu vejo com clareza o que você está tentando explicar. Então, assim, tanto nesse primeiro sentido quanto nesse segundo, o autor de Apocalipse usa muito mais frequentemente essa palavra, oida. E é interessante, assim, porque ela vai dar pistas para a gente para entender o restante das visões que o João tem. É aquele tipo, e muitas vezes ele vai usar concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, a experiência de ver, mas é um ver com os olhos que se torna um saber. É uma experiência que é vista, mas que ao mesmo tempo é compreendida, é contemplada, é considerada, é percebida. Esse sentido está presente aqui nesse versículo de Mateus, por exemplo. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Lá no grego, ele está usando essa palavra aqui, oida. Então ele está dizendo, o autor de Mateus está dizendo literalmente, não sejais iguais a eles, porque o seu Pai vê o que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Percebe a diferença? Alguma pergunta até aqui? Não. Então, assim, esses primeiros versículos que a gente leu, eles têm uma estrutura básica. Esses 3 primeiros versículos. A primeira é a ideia de que Deus deu a revelação a Jesus. Não é? Revelação que Deus confiou a Jesus Cristo. A segunda, que Jesus tornou essa revelação conhecida a João, para que mostrasse a seus servos que deve acontecer logo. E ele a manifestou enviando seu anjo a João. E a terceira ideia é que João, então, testemunhou à comunidade, o qual testemunha que tudo o que viu é palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, o que me chamou a atenção aqui, Leandro, para além daquela questão que você apontou, não é, da diferença entre sonho e visão, a primeira coisa é que João está usando este verbo aqui que eu coloquei, o eiden, que está relacionado a essa palavra aqui, oida. Elas têm a mesma raiz, que é essa ideia de ver. Ver com os olhos. Então, provavelmente João teve, e aí é que está a questão.
A pergunta é, João teve o que ele viu, foi através de uma experiência estática, uma experiência de êxtase, ou ele viu coisas as quais ele utilizou símbolos para se expressar? Ou seja, eu estou fazendo uma pergunta que é o inverso daquilo que geralmente as interpretações sobre o Apocalipse nos colocam. A ideia dominante é que João recebeu uma mensagem cifrada, enigmática, que se nós analisarmos os símbolos, nós vamos encontrar o seu significado histórico. Eu estou propondo uma reflexão contrária. Será que é possível que João tenha visto acontecimentos históricos concretos e os transmitiu através de signos, de símbolos, de imagens? O que você está propondo, então, é que ele estava fazendo uma leitura do momento histórico dele, mas fazendo esse relato desde uma perspectiva simbólica e usando um gênero literário chamado apocalíptico. É uma pergunta que eu tenho feito. Eu gosto dessa. O que você acha disso, Leandro, Delita? O que vocês acham disso? Não sei, Alexandre. Essa informação para mim é nova. Estou tentando pensar sobre ela ainda, né? Desceu atravessado, né, Leandro? Mas assim, eu imagino que se ele tivesse visto, sei lá, tivesse tido uma visão do futuro, do império, ou etc., e não dos símbolos que ele descreveu, do dragão, da prostituta e tudo mais, eu acho que ele teria falado isso com essas palavras, assim, de forma literal mesmo, viu? Assim, bom, não sei. Também tem a questão da perseguição do império, né? Ele não podia falar abertamente, né? Ele tinha que falar sobre códigos e que eles entendessem, devido à perseguição. Não faz sentido também? Sim, lembre-se que os poetas vamos dizer assim, de crítica política dos anos da ditadura, tanto no Brasil, quanto os Inti Illimani no Peru, quanto outros cantores, o próprio Atahualpa Yupanqui na Argentina, a Mercedes Sosa, muitas das mensagens deles eram mensagens, eu diria assim, cifradas, se entendia o que queria dizer à luz do que estava acontecendo. Mas a letra em si não denunciava explicitamente que aquilo era uma crítica contra o governo. Uhum. Então a gente pode relaxar um pouco e de uma certa forma, de tudo que ele descreveu em Apocalipse, a gente entendia que talvez isso aconteceria, né? Mas é mais uma descrição da época em que ele estava vivendo e ele, assim, descrevia em enigmas, né? Para não ser perseguido, assim, era mais uma coisa contra o governo do que um reino vindouro e as coisas que descreve o Apocalipse. Eu não sei, quando a gente fala contra o governo, nós estamos pensando no Império Romano e, na realidade, ele não fala só do Império Romano, ele fala de todos os impérios. Exato. Nesse sentido, então, eu vejo também um outro dado, que a leitura que ele faz do momento histórico dele não é uma leitura que morre nos momentos históricos que eles viveram, mas é uma leitura paradigmática na medida em que ela pode ser aplicada e ela se ajusta a outros momentos imperiais que nós vivemos, ou imperialistas que nós vivemos. Ou seja, ele nos dá chaves para entender a atuação do império e quando ele começa a dizer da queda do império, da derrocada do império e tudo mais, isso nós vamos ver na história dos impérios. Aliás, eu estou lendo um livro aqui do Harari, Yuval Harari, em que exatamente esse capítulo da história dos impérios, né? E que todos eles tiveram um nascimento, um desenvolvimento, um apogeu e uma queda.
E que Sim. ele diz, não há nenhum império eterno, que foi o que nós discutimos na quarta-feira passada. O João, quando faz essa leitura, ele faz uma leitura do seu momento histórico, mas nos dá pistas e parâmetros para a leitura de outros impérios. Exato. Veja, Delita, a gente já falou disso algumas vezes, mas é sempre bom retomar as 4 básicas maneiras de se entender Apocalipse, ou historicamente como os estudiosos, as igrejas, os movimentos cristãos têm entendido o Apocalipse. Por exemplo, uma das ideias é essa visão atemporal que o Marcos está dizendo. O livro de Apocalipse ele tem símbolos, ele faz uma crítica a sistemas de dominação que não é só o político do Império Romano, mas também o religioso. E ao fazer essa crítica a esses sistemas de dominação, ele se torna uma obra atemporal, ou seja, ele transcende a sua época, ele vai além da sua época e ele tem um significado para pessoas, movimentos e situações, pessoas, movimentos e grupos que estão passando situação semelhante à que aquela comunidade original viveu. Não é? Uma das críticas a esse entendimento é justamente a ideia de que, se a gente entende que é uma crítica atemporal, a gente pode correr o risco de não considerar as especificidades que João coloca no texto, que são da época dele, do tempo dele. Ou seja, por mais que ele contenha símbolos universais que servem para uma crítica para outros sistemas de dominação, ainda assim João tem particularidades da sua época que devem ser respeitadas. A leitura futurista é uma segunda maneira de ver, ou seja, isso não se cumpriu ainda, isso está para se cumprir. O problema dessa leitura é o mesmo problema da primeira crítica que eu falei, é ignorar que as primeiras comunidades cristãs, muitas delas criam de fato que o retorno de Jesus, a parousia, estava muito próximo e que aconteceria muito em breve. Então, podemos descansar, podemos relaxar ou não, Adelita, vai depender da maneira como a gente olha para o Apocalipse. Não é? Agora veja, o que chamou minha atenção é a forma verbal que João usou para descrever aquilo que ele viu, que no grego se chama aoristo. Nós não temos esse tempo verbal na nossa língua. Por quê? Ele é um tempo verbal inexistente nas línguas modernas. Ele indica uma ação no tempo que não pode ser caracterizada como ocorrida no momento determinado. Ou seja, não é aquilo que eu disse assim. Diga. É um foi, é e será. Não exatamente é um foi e é será. É a ideia de que é um passado indefinido ou indeterminado. Você não sabe quando aconteceu. Aconteceu. Mas não pode se datar. Mas é um passado que continua acontecendo. Não. Veja esse exemplo em Mateus 3. Todas as palavras em negrito são ações que aconteceram em um tempo indeterminado que não se pode datar. Por exemplo, e sendo Jesus batizado e tendo saído logo da água, eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Ou seja, o batizado, o saído, o abriram e o viu, todos eles estão no aoristo. Ou seja, o autor do Evangelho está querendo dizer que a experiência de batismo de Jesus aconteceu em determinado momento da vida dele. Não é possível dizer, mas é um fato que aconteceu. Tanto é que ele é descrito por 3 dos 4 evangelistas e é descrito por outros
autores de evangelhos não canônicos. O interessante é que se a gente fosse traduzir, né, para o português ou para o inglês, a gente diria o seguinte: e Jesus foi batizado e saiu logo da água e se lhe abriram, literalmente podia ser aqui, os seus olhos foram abertos e ele viu o Espírito de Deus. Mas eles estão colocando, o autor do Evangelho está colocando aqui, e sendo Jesus batizado, tendo saído da água. Ou seja, quando é que Jesus foi batizado? Não sabemos. Em que momento que ele saiu da água? Não sabemos. É uma mesma ação. Os olhos dele foram abertos. O viu aqui seria literalmente tendo visto o Espírito de Deus. Eu coloquei viu aqui porque ele não casaria com o restante da frase. Mas todos eles seriam traduzidos sendo batizado, tendo saído, tendo seus olhos abertos e tendo visto. Outras passagens dos evangelhos dizem assim: e tendo Jesus chegado à cidade de, por exemplo, Cafarnaum, Cesareia, e tendo Jesus partido dali. O que isso indica na prática? No caso de Apocalipse, algumas pistas. E pode indicar que a revelação foi processual. Ou seja, aquilo que João viu, ele não viu numa tacada só. Ele não viu em um sonho, em uma visão, melhor dizendo, e depois que ele despertou dessa visão, ou saiu do momento de êxtase, ele começou a escrever. Você está me fazendo. Não, peraí, você está me fazendo lembrar do cara que teve lá, gravou A Última Trombeta, que é o Dr. Ian, que ele disse que ele teve sonhos que toda noite ele sonhava e era sequência um dos outros, e o Senhor revelou para ele como é que era, e ele faz uma gravação de um final dos tempos desde uma perspectiva milenista, pré-milenista, né? Bom, não sei se foi o caso do João, mas esse verbo talvez nos indica que sim, foi uma revelação processual, que as coisas não aconteceram de uma vez só. Alexandre, Oi. uma pergunta para ver se eu estou conseguindo pegar a mensagem sobre esse verbo. Diferente de um fato que você consegue apontar de forma histórica quando é que ele aconteceu, esse passado aí, que não é determinado, ele tem alguma relação, tipo metafísica, por exemplo? Ele aconteceu, mas é um mistério, não dá para saber determinar quando e onde, em que lugar. Então, eu não sei te responder se ele tem essa relação metafísica. O que eu sei é que na linguagem grega, ele era um verbo específico justamente para descrever um momento no qual você não consegue datar. Por exemplo, quando Lucas escreve no começo do Evangelho, deixa eu pegar aqui para vocês. No começo do Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Então, por exemplo, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 5, ele diz assim: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia te chamado Zacarias. Ou seja, o leitor sabe que Zacarias viveu no tempo do rei Herodes da Judéia. Ele tem uma ideia cronológica de quando isso aconteceu. Por exemplo, no capítulo 2, o Lucas segue: nesse tempo propôs-se um imperador Augusto que ordenava o mundo inteiro escrever seu censo. Então, o Lucas está dizendo para a sua audiência que o nascimento de Jesus aconteceu na época do censo que Augusto promulgou. Então a gente tem aqui uma ideia cronológica, uma ideia histórica. Agora, quando os evangelistas vão dizer, eles não estão preocupados com cronologia. Quando
se diz que João teve essas visões, ele não está preocupado em dizer em que momento histórico essas visões aconteceram. Ele está dizendo, aconteceram. Mas não pergunte o momento histórico, talvez, até mesmo porque não interessa para a comunidade nem para o autor. Eu acho que aí tem também um pouco do... Eu tenho aí um pouco do elemento cultural. Era um tempo em que o tempo era um tempo em que o cronos, o tempo relógio, o tempo dias, meses e anos, não tinha a mesma importância que tem para nós hoje, que somos regulados por agenda, relógio e por compromissos. O tempo era mais fluido, mais maleável, flexível. Não sei se havia essa coisa tão precisa de quanto nós temos hoje. Eu não diria precisa, mas eu diria que a vida das pessoas eram reguladas pelas estações. Sim, mas era uma coisa assim, não tão precisa. A precisão era... Festas. Mas a precisão era uma precisão assim, como é que... Que a gente tem hoje. Pode falar. Não, eu estava dizendo que a precisão não é uma precisão de minutos, segundos, de dias e meses, dias e semanas, mas era uma precisão, vamos dizer assim, de acordo com a necessidade que eles viviam. Sim. A percepção é diferente. O que eu estou querendo dizer assim que, de qualquer forma, a vida deles também era regrada pelo tempo, marcado pelas estações, pelas colheitas, pelas festas. A própria ideia de ano litúrgico segue esse enquadramento da vida humana no tempo. Mas é assim, Leandro, a diferença, ou uma das diferenças principais, é que você não precisa ser tão preciso. Por exemplo, e o mês, ele fala que foi na época do censo. Quanto tempo durou esse censo? A gente não sabe. Desde a sua promulgação até o final dele. Quanto tempo, ele não se preocupa em dizer, por exemplo, quanto tempo o Herodes reinou. Ele vai dizer que havia o Zacarias no tempo do rei Herodes. Era suficiente para as pessoas localizarem. Então, assim, como muitos escritos antigos, no de 1800 e tal. Na verdade, essa época que eu estou colocando aqui já é bem mais regrada pelo tempo, né? Mas assim, no verão de tal época, ou no inverno, era suficiente para as pessoas se orientarem. Mas voltando aqui na questão do João, o tem visto, por ser indefinido, por ser um tempo verbal indefinido, e por ser indeterminado, ele pode nos indicar que a revelação aconteceu de forma contínua por um período de tempo. O segundo indicador é que, como a gente viu semana passada, que João é testemunha, e as testemunhas eram os mártires, eram aqueles que atestavam a verdade diante do público ou diante da corte quando eram convocados. Essa condição de atestar a verdade, no caso de João e para quem ele escreve, demonstrar publicamente que são seguidores de Jesus, é uma condição permanente. Ou seja, elas não foram testemunhas, elas têm sido testemunhas. A gente vai ver um pouco essa ideia quando ele escreve para as igrejas um pouco mais à frente. E a terceira coisa, que tem a ver justamente com a pergunta que eu fiz, de inverter essa lógica de o símbolo primeiro e a decifração do símbolo depois, é a seguinte: que os símbolos falam de algo concreto. Ou seja, aquilo que João viu não precisa necessariamente ter sido uma visão cujos elementos eram estranhos, cujos elementos eram enigmáticos, e cabe ao leitor, cabe ao ouvinte
decifrar para poder entender. Pode ser que seja o contrário. Pode ser que sejam as duas coisas ao mesmo tempo. Que João, tendo essa experiência concreta de ver o que ele estava vendo, o império dominando, os cristãos perseguidos, a ideia de que o centro do universo era Roma, a ideia de que toda adoração, todo louvor, toda veneração deveria ser a César e não a Jesus Cristo, eram experiências, ou foram experiências concretas que João e a comunidade para a qual ele escreve viveram. E a partir daí encontraram nos símbolos um canal para comunicar essa experiência concreta. É importante dizer que o que eu estou propondo aqui é apenas uma especulação. Não estou dizendo que foi isso que aconteceu, estou dizendo que esse tempo verbal aqui, as coisas que ele tem visto, talvez possa nos indicar essa possibilidade de que os símbolos são a tradução ou o canal pelo qual João descreve a experiência concreta de perseguição, de exílio, de pressão para adorar a César e não a Jesus, de a pressão para negar a experiência cristã, como algumas igrejas fizeram, em detrimento da sua a favor, né, da sua segurança, ou em prol da sua segurança, trocar o risco de seguir a Cristo pela a segurança de permanecer vivo. Enfim, como é que vocês veem essa ideia? Deu para abrir um pouco mais a discussão? Deu para entender um pouco melhor aquilo que eu estou propondo? Olha, eu acho que essa questão de que ele é uma leitura dos fatos correntes, narrada desde uma perspectiva de um gênero literário apocalíptico, que tem duas funções: animar e dar esperança ao povo, e, ao mesmo tempo, denunciar o império, é uma questão que me parece muito mais sensata, muito mais próxima da, desculpe a redundância, da possível possibilidade, tá? E, mais do que isso, ele nos ajuda a, tomando estes símbolos, olhar para o dia de hoje e tentar ver as ações do império e como também este império pode ser derrubado e como esse império pode ser denunciado a partir dos fatos que estão narrados nessa literatura apocalíptica. Eu acho que já se fez muito de leitura histórica e vamos dizer assim, inconsequente no Apocalipse ao se tentar encontrar a besta do Apocalipse, o 666, e já se atribuiu isso a mais de 666 pessoas diferentes. E existem mais de 666 interpretações em cima disso. Né? Quem é a besta? Isso vira até uma brincadeira, e aqui mesmo nós já brincamos com essa história, dizendo é fulano, é Beltrano, mas por outro lado eu me pergunto se não é isto mesmo que nós devemos fazer. Alô? Sim. Estou esperando a reação. Olha, o que eu tenho visto até o presente momento, né, que a gente ainda está nos primeiros versículos aí, é que, no meu ponto de vista, João de fato escreveu para as pessoas do tempo dele assuntos relacionados ao que eles estavam vivendo de maneira cifrada, e que nós também podemos fazer uma aplicação nos dias de hoje, até porque os impérios, de certa forma, só mudaram os nomes, né? Sim. Porém, eu acho que a gente ainda vai chegar na parte mais escatológica do Apocalipse,
que não deve ter acontecido nem para aquela época e nem para nós ainda hoje, que está por vir. Então essa é a minha expectativa para os próximos capítulos aí. O que eu acho que é uma linha coerente de interpretação que você está propondo. Embora a gente pode problematizar cada parte dela. Por exemplo, quando você fala que a parte escatológica não aconteceu na época dele, a gente pode contestar isso e dizer em parte, porque o Império Romano caiu. Ou seja, de alguma forma, alguma coisa, né, parte da escatologia na visão de João se realizou, porque o Império Romano não existe mais. A besta realmente foi morta. E os impérios que o sucederam também não existem mais. O que nós estamos vivendo hoje é uma briga aí de um império meio decadente com um império que já decaiu e está tentando sobreviver, que é o russo, e o império chinês tentando aparecer. O Alexandre, mas assim, a parte de fato assim, eu não me expressei de forma como deveria, mas a parte escatológica que eu menciono, em especial, seria a volta de Jesus, né? Sim. Então, é que eu digo para você. Eu acho que até isso pode ser problematizado. Por exemplo, quando o Daniel coloca a perspectiva da Igreja Ortodoxa de questionar essa quase obsessão dos cristãos ocidentais pela volta de Jesus, em detrimento de uma teologia que dá ênfase no Emmanuel, no Deus conosco, talvez a gente possa pensar também de que Cristo está aqui entre nós. É isso que eu estou dizendo. A gente pode problematizar cada uma delas. Eu entendo o que você está dizendo, concordo em parte, mas é aquilo que eu falei. Em certa medida, algumas partes da escatologia de João a gente pode dizer que se cumpriram. Mas enfim, eu acho que conforme a gente vai estudando, a gente vai esclarecendo algumas partes e botando pilha em outras, né? A gente pode seguir a partir daqui? Pode. Uma coisa interessantíssima acontece no versículo 3. Quando ele diz o seguinte, essa é a dica que vocês leem as suas. Feliz quem lê e os que escutam as palavras desta profecia, se observam o que está escrito nela, pois o tempo está próximo. Quais outras versões que nós temos? Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Mais um outro aqui. Feliz o leitor e os ouvintes das palavras dessa profecia, se observarem o que nela está escrito, pois o tempo está próximo. O que chama a atenção de vocês neste versículo? Quais são as coisas que são familiares e outras que não são tão familiares, mas de qualquer forma chamam a atenção? Eu acho que há um sentido de urgência no texto. Uhum. Tá? E esse sentido de urgência é bastante típico de situações vamos dizer assim, de crise social e política. Eu estava agora à tarde vendo o noticiário sobre a Venezuela e esse sentido de urgência deles em querer resolver. Eles tentaram o plebiscito, não saiu, agora eles estão tentando o impeachment do fulano lá, do Maduro. Por quê? Porque o sentimento de urgência, de que isso tem que ser resolvido o quanto antes, porque o povo não está mais aguentando, é típico desse momento de conturbação social. Concordo. E o seu Leandro, concorda ou você discorda? Ou você vai falar que nem o Daniel? Eu concordo com quem já falou. Eu ia falar que eu concordo com o Daniel, mas como ele não está aí.
seja do Império ou de qualquer outra interpretação que eles tivessem tido naquela época, era algo que estava para acontecer muito rápido, né? Sim. Além da questão da urgência, os primeiros, a primeira parte do versículo, o que sugere para vocês? Que há uma felicidade em observar estas coisas. Uhum. E em especial daqueles que guardam, né, o que está escrito, né? O Marcos leu uma tradução aí que é bastante familiar. Eu li a Revista Atualizada e li a Jerusalém. E diz bem-aventurados. Vocês já ouviram essa expressão em algum lugar? Lá no Sermão da Montanha. Exatamente. E eu vou passar esse slide, depois a gente volta nele. A primeira coisa que ele diz é a palavra grega makarioi, né, que é mais do que felizes, bem-aventurados. Essa expressão, bem-aventurados, é a primeira de 7 bem-aventuranças que o autor de Apocalipse vai fazer no livro. Estão divididas aquele que lê e os que ouvem as palavras desde agora morrem no Senhor. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Bem-aventurado a primeira ressurreição. Bem-aventurado aquele que guarda a profecia deste livro. E bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. A gente vai explorar um 7 aqui. É a primeira vez que ele vai utilizar, na verdade assim, espalhado pelo livro, né? Mas a primeira vez que ele vai utilizar a chamada gematria. Chamada o quê? Os números têm significado. Gematria, que é a ideia de que os números têm significado. Ah, tá. Das civilizações antigas, especialmente, por exemplo, o hebraico e o grego não têm números. Os números surgiram, os números como os que nós conhecemos hoje, surgiram a partir da civilização árabe. Essa é uma das maiores contribuições que a civilização árabe fez para o mundo, tanto oriental quanto ocidental, que é os números. Tanto é que a gente chama o nosso sistema numérico de arábico. Tanto o hebraico quanto o grego usavam de letras do próprio vocabulário para descrever os números. A gente vai ver um pouco mais sobre isso e o significado dos números. De qualquer forma, João apresenta 7 bem-aventuranças. Mas vamos lá. A primeira coisa que me vem à mente é o seguinte. Ele diz que bem-aventurado é aquele que lê. Que lê as palavras dessa profecia. Ou seja, esta foi uma obra escrita com o intuito de que ela fosse lida nas comunidades, tal como a Torá era lida na sinagoga. Tal como as cartas foram lidas nas primeiras comunidades cristãs. Ou seja, quando Paulo, quando João, quando Pedro, quando Tiago, quando Judas escreveram, eles escreveram não para uma pessoa, eles escreveram para uma comunidade, com a intenção de que aquelas palavras fossem lidas alto. Não é, em voz alta, me dizendo, para as comunidades.
Então a gente tem aqui a ideia que a tradição oral é muito forte. Então, assim, essas palavras deveriam ser lidas. Então é tão bem-aventurado aquele que lê quanto aquele que ouve. Porque a gente sabe que nesse contexto a tradição oral ainda era muito forte e os textos foram produzidos para serem lidos. Essa é uma coisa que muda a nossa percepção sobre os evangelhos, muda a nossa percepção sobre as cartas, porque eles foram textos elaborados para serem lidos, e não lidos como a gente lê, lidos de uma maneira quase que dramatizada, porque esse era o modelo, era o modo que os textos eram lidos para grandes grupos. Não era aquela leitura monótona, era a leitura de uma história, no caso dos evangelhos, né? De relatos, eram textos no formato de cartas de exortação e de encorajamento, como foram as cartas de Paulo e as outras do Novo Testamento. Então, está muito forte aqui a ideia de que quanto mais pessoas ouvissem essas palavras, melhor seria. E aqui o sentido de ouvir a palavra é o sentido não só, assim como a visão, não é só a experiência sensorial de ver, concreta, aqui não é só a experiência sensorial de ouvir, de escutar, mas é de ouvir no sentido de interiorizar aquilo que foi lido. Não sei se vocês veem dessa maneira, quando a diferença que muitas pessoas colocam entre escutar e ouvir. Sim, eu acho que tem muita gente que escuta música, mas nem todo mundo sabe ouvir uma música. Sim. Tanto é que ele reforça a ideia pelo verbo observar, aqui no versículo 3. Feliz aquele que lê, os que escutam as palavras dessa profecia se observam o que está escrito nelas. Então, assim, João, o autor do Apocalipse, julga que essas palavras são importantes. Por quê? Porque ele testemunha aquilo que ele recebeu, e aquilo que ele recebeu, ele dá fé de que é verdadeiro. Por quê? Aqui entra a minha hipótese, porque não foram somente visões em um momento de êxtase espiritual, mas é a percepção dele sobre acontecimentos concretos de sua época. Então, feliz aquele que lê e aqueles que ouvem e dão crédito e observam aquilo que eu estou escrevendo para vocês, porque isso não é fruto somente da minha cabeça. Não é fruto somente de uma visão, muito embora eles tinham em alta estima a questão das visões, né? A experiência das visões, mas não é só uma experiência, porque alguém poderia discutir, ou alguém poderia questionar que isso talvez tenha sido uma ilusão, o delírio de uma pessoa, os mais céticos. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu disse antes, tanto gregos quanto romanos tinham pensamentos divergentes a respeito de sonhos e visões. Embora fosse essas duas civilizações e também os hebreus e os cristãos considerassem autoestima a experiência do sonho e da visão, de maneira geral, né? De maneira mais ampla, existiram aqueles que contestaram isso. A visão e o sonho como mensagem divina. Então havia, mesmo que pouca, havia resistência. E alguém poderia dizer, isso é um delírio, isso é um sonho. Então aqui o que eu estou propondo para vocês pensarem é justamente isso. João reforça a ideia e diz assim, felizes são aqueles que consideram essas palavras verdadeiras, porque eu testemunho delas. Eu dou fé de que elas são verdadeiras, porque
recebi através de visões a revelação de Deus. Mas elas também são fruto da minha percepção histórica e concreta do que eu vejo, do que eu percebo, do que eu sinto, do que eu experimento. Quem disse isso foi uma pessoa que vivia no exílio, perseguição por causa do seu testemunho. Então era uma pessoa que experimentou, viu, percebeu e experimentou, conheceu na pele o que é a experiência de ser perseguido, o que é a realidade da perseguição, melhor dizendo. Diga, Leandro. Alô. Alô, quem fala? É Marcos Sinhauser. Pode falar. Oi, tio, Marcos. Não, é isso. Tudo bem? Ô, Rodrigo, tudo bem?